em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 7. Daqui a pouco nós estaremos indo para a nossa casa, porque é uma semana maravilhosa nos esperando. Você vai profetizar sobre a tua semana. Não fala que vai ser mais uma semana de dificuldade, de luta, não. Vai ser uma semana poderosa e sobre o cuidado de Deus. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Feche teus olhos, Espírito Santo, fale conosco. Abra nossa mente, abra nosso coração. Temos a certeza que se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem algo para falar conosco. Possamos desligar de tudo que é humano nessa hora, desligar de tudo que é da terra nessa hora, e focar, ó Deus, 100% naquilo que o céu quer nos entregar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode ficar à vontade no seu lugar. Essa semana, Deus, Ele soprou uma frase no meu ouvido. Eu fiquei com a frase na cabeça, essa aqui: depois do sopro, depois do sopro, depois do sopro, depois do sopro, depois do sopro. Eu falei: Deus quer alguma coisa aí depois do sopro. E Deus, Ele me entregou algumas coisas, eu preciso compartilhar com você agora de uma maneira rápida, objetiva. Essa mensagem vai estar no YouTube. Só você entrar no canal da nossa igreja, você pode ouvir ela de novo. Antes de ir para a célula, você pode botar o teu fonezinho e ouvir ela, ou mandar para alguém que você quer abençoar. Antes, a Bíblia fala de Deus, Ele fazer algo com o homem. Quando Ele cria o homem, quando Ele faz o homem, ele se torna apenas uma estrutura formada. O homem tinha aparência, mas o homem não tinha vida. O homem aparentava, mas o homem não carregava a vida dentro dele. O homem tinha forma, mas o homem não tinha movimento. Foi quando então que o homem se tornou verdadeiramente vivo, depois que Deus, Ele sopra dentro do homem aquilo que estava dentro dele. Você lembra da época da Covid, que a gente tinha que usar máscara para não passar o que nós estávamos carregando para outras pessoas? É justamente isso, quando Deus, Ele sopra sobre o homem, algo está saindo de dentro de Deus e entrando naquele homem, naquele boneco que estava sendo formado. Entenda só uma coisa: o sopro de Deus trouxe não apenas uma existência, mas a partir daquele momento, a Bíblia diz que ele se torna um ser vivente. Quando entra algo de Deus dentro daquele projeto, ele começa a viver. Ei, olha para quem está do teu lado, me ajuda a pregar e diga para ele assim: você tem algo de Deus aí dentro. Fala com esse: por isso você não pode aceitar a sua vida dar errado. Deus, Ele coloca algo dentro do homem que estava dentro dele, mas não é apenas a vida, não é apenas a existência. Ele trouxe algumas coisas. Por exemplo, Ele trouxe identidade, Ele trouxe propósito, Ele trouxe direção, e Ele também trouxe comunhão para aquele homem. Ele trouxe algo para a vida do homem. Agora, quando eu falar homem, entenda que eu estou falando a raça humana, homem e mulher. Existem pessoas que estão formadas, existem pessoas que têm forma, existem pessoas que já estão teoricamente prontas, mas precisam do sopro de Deus em sua vida. Existem pessoas que são apenas projetos ainda, mas quando Deus sopra, o projeto se torna propósito. Quando Deus sopra, algumas coisas começam a acontecer na vida dessa pessoa. Existem pessoas hoje que estão formadas, mas ainda não aconteceu o que deveria acontecer. Existem pessoas que corpo humano está pronto, tem os seus órgãos, o coração está batendo, mas a vida ainda está travada, a vida não desenvolveu. Existem algumas coisas ainda que precisam desenvolver, é porque está faltando o sopro de Deus na tua vida. E eu falo com você nessa noite, você não vai embora sem o sopro dele chegar em você hoje. Nós não sairemos daqui sem receber o sopro de Deus na nossa vida. Tem corpo, mas ainda está vazia. Tem rotina,
mas perdeu a direção. Tem aparência da força, mas está seco por dentro. Mas que bom que você veio. Que bom que nós chegamos até aqui. Almoçamos com a nossa mãe, mas chegamos até aqui dizendo: eu preciso receber algo de Deus para mudar a minha vida. Deus, Ele vai soprar em mim, vai soprar em você daqui a pouco. Tem corpo, mas o que adianta ter corpo e ter um vazio aqui dentro? O que adianta ter uma aparência bonita? Olha que pessoa bonita que está aí perto de você. O que adianta ter uma boa aparência, mas dentro ainda falta algo? Tem muita gente que é levado pela aparência. Às vezes a gente quer nos apresentar de uma forma boa, bonita, mas o que importa é o que nós temos dentro de nós. Mas deixa eu te falar algo, mas depois do sopro tudo vai mudar. Depois do sopro tudo muda. O que, pastor? Por exemplo, depois do sopro, a Bíblia fala, existe vida. Depois do sopro, a vida chega sobre aquele homem. Antes do sopro, era só pó. Depois do sopro, se torna um ser vivente. Deus não quer você sendo pó. Deus não quer você sendo apenas uma estrutura. Ele quer que você viva. Viver o quê? As maravilhas de Deus para você. As maravilhas de Deus para a tua casa, para a tua família. Deus então, Ele transforma a matéria em vida. Era só matéria, mas agora a vida está lá dentro. A matéria vai chegar uma hora que vai voltar para o lugar dela. O pó vai se encontrar com o pó, mas a vida, quando nossa vida aqui terminar, quando nossa carreira aqui acabar, o que Ele soprou dentro de nós vai voltar para Ele, porque pertence a Ele. Antes era só matéria, mas depois que vem o sopro de Deus, o homem começa a respirar, o homem começa a viver. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Antes era pó, sopro, alma vivente. Deus transformou matéria em vida, cenário morto em algo de grande propósito. Deus, Ele sopra, a matéria se levanta. Deus, Ele sopra, a matéria começa a ter vida, e junto com a vida chega o propósito de Deus para aquele homem. Eu estou falando que você nasceu com um propósito de Deus na tua vida. Eu estou falando que você não é qualquer pessoa, hein? Entenda, irmão, Deus ainda sopra em algumas áreas mortas da nossa vida. Como assim, pastor? Ezequiel 37, o que fez aqueles vale de ossos voltar a ter vida não foi outra coisa, senão o sopro de Deus através do Espírito Santo. Eu não sei o que está morto na tua vida, eu não sei o que está parado na tua vida, mas eu profetizo que depois do sopro, sonho vai voltar a viver, ministérios irão renascer, famílias podem ser restauradas a partir do sopro de Deus em nós. A partir do sopro de Deus tudo muda. A partir do sopro de Deus a nossa vida se transforma. Ei, a primeira coisa que acontece, a vida chega. Olha para essa linda pessoa que vai pagar a tua janta daqui a pouco. Olha para ela assim, tem vida de Deus aí. Só que quando uma pessoa nasce, tem que fazer uma identidade. Certidão de nascimento, depois já pode fazer identidade. O que você quer dizer? Quando Deus sopra, uma identidade é gerada dentro de você. Quando Deus sopra, uma identidade é gerada dentro de mim. O homem só descobriu quem ele era depois que ele recebeu o sopro de Deus. O homem só descobriu quem ele era depois que Deus soprou nele. A identidade do homem não veio do barro, a identidade do homem veio do sopro de Deus. Eu não estou falando para você que você não é fruto do meio, você não é o que dizem que você é, você não é aquilo que as suas amigas dizem que você é o que o sopro de Deus já falou que você é o que Deus já determinou sobre a tua vida. O mundo tenta nos definir com tantas coisas. O mundo tenta criar identidades em nós através do dinheiro. O mundo tenta criar identidade em nós através da aparência, da posição social, do status, até do passado. Mas Deus define quem nós somos quando Ele sopra na nossa vida. Deus, Ele define quem nós somos quando o sopro dEle nos alcança. Quem recebe o sopro de Deus entende que não nasceu por acaso.
A mãe pode até falar, você veio sem ser programado, mas quem tem um sopro de Deus sabe que era para ter vindo. Talvez o pai fala, você não era projeto, você não veio programado, é porque ele não sabia que Deus já havia soprado em você desde aquele ventre. Quem recebe o sopro de Deus sabe quem Ele é de verdade. Quem tem o sopro de Deus não se importa, não se incomoda com o que diz ao teu respeito. Você sabe o que Deus pensa de você e quem você é nele. Quem recebe o sopro de Deus, irmão, não vive por acaso, tem propósito de vida, entende que é amado por Deus. Você consegue entender que Deus te ama? Você consegue entender que Deus ele tem um amor muito grande por você? É tão bom a gente acordar sabendo que alguém nos ama. Só que agora eu não estou falando de um amor eros, de homem, mulher. Eu estou falando de um amor ágape, um amor incondicional. Você pode ter certeza, você vai dormir com alguém te amando. Você vai acordar com alguém amando você. Você vai trabalhar amanhã com alguém te amando. Quando Deus sopra, a identidade é gerada. Qual, pastor? Quando Ele faz o homem barro, pó. Era apenas um projeto, uma estrutura. Mas quando Deus sopra, um portal se abre, tudo se transforma. E há uma possibilidade de você receber sua cédula de identidade escrita, sabe o que? Filiação, Deus. Quem carrega o sopro de Deus sabe que uma hora tem que descer as águas e se tornar uma nova criatura e se dizer de fato filho ou filha de Deus. Quando o sopro de Deus chega na nossa vida, uma coisa acontece chamada comunhão. Se você ler a Bíblia, você vai ler o capítulo 2, você vai ver que chega um determinado momento que Deus ele coloca Adão dentro de um jardim. E naquele lugar começou a ter relacionamento. O homem só começou a se relacionar com Deus depois que teve o sopro. Deus ele só começou a se relacionar com Adão depois que Deus soprou dentro de Adão lá, e ele vai e coloca no Éden ali, começa todos os dias, antes da viração do dia, Deus descia para se relacionar com Adão. Ou seja, quem carrega, quem tem o sopro de Deus dentro dele, tem uma vida de relacionamentos. O sopro de Deus te aproxima dele. O sopro de Deus nos aproxima dele. O pecado se afasta. Por isso Deus o tempo todo nos chama para perto dele. Por isso o tempo todo Deus nos chama, olha, volta. Você que está afastado, volta. Você que está distante, vem para perto. É Deus chamando porque Ele quer relacionamento e já tem algo dele aí dentro de você. Não adianta apenas viver de estrutura religiosa se não tivermos relacionamento com Deus. Não adianta apenas vir ao prédio da igreja todo domingo por religiosidade, sendo que você já tem o sopro de Deus aí, e Ele quer se relacionar com você, Ele quer colocar a presença dEle de fato dentro de você, e quando você chega cansado, fraco, entristecido, a presença de Deus te faz forte novamente. O que sustenta um crente não é o barro, o que sustenta o crente não é o pó. O que nos sustenta é o sopro contínuo do Espírito Santo na nossa vida. Quando Deus sopra, tem relacionamento. Uma pessoa que tem sopro de Deus, ele se relaciona bem com as pessoas. Uma pessoa que tem sopro de Deus, sabe o que ele faz? Ele se relaciona bem, ele deixa portas abertas, ele fala bem das pessoas ao invés de falar mal. Só houve relacionamento quando o Espírito Santo de Deus entrou dentro do homem. Quarta coisa, eu já estou terminando. Quando Deus ele soprou no homem, o que não se movia começou a se mover. Quando Deus ele soprou no homem, o que não tinha movimento começou a ter movimento.
Quando temos o sopro de Deus, o movimento chega para a nossa vida. Adão só passou a ter movimento, Adão só começou a trabalhar, Adão só começou a cuidar do que era para ele fazer e cumprir o propósito depois que Deus soprou na vida dele. Sem o sopro, você desanima de fazer a obra de Deus. Sem o sopro, você não tem ânimo para vir para o prédio da igreja congregar. Sem o sopro, você se distancia da presença de Deus. Sem o sopro, você não consegue se levantar espiritualmente. Sem o sopro, você desanima, se afasta das pessoas. Sem o sopro, você não consegue fazer nada. Tem muita coisa que a medicina pode nos auxiliar. Afinal, é uma ferramenta que Deus deixou para nós. Foi Ele que constituiu a ciência. Sabia que existem enfermidades que hoje estuda-se na medicina que a Bíblia já fala lá daquele tempo? Mas deixa eu te falar algo, existe coisa que só o sopro dele pode resolver. A gente tem aqui uma ferramenta no prédio da igreja. Toda segunda-feira com uma psicóloga. Quem sabe daqui para frente, fisioterapia. Cadê meus fisioterapeutas aí formando? Quem sabe? Mas existe algo que homem não consegue te ajudar. Existe algo que homem não consegue me ajudar, mulher não consegue. Existe uma coisa que a psicologia não vai conseguir fazer na minha vida e na tua vida. Existem algumas coisas que a medicina não vai conseguir fazer na minha vida e na tua vida. Mas o sopro de Deus faz. O sopro de Deus chega, irmão. O sopro de Deus vem na nossa vida e tudo que estava sem movimento começa a se movimentar. Aquilo que estava parado começa a se movimentar. Aquilo que um dia já esteve em atividade parou, começa a se movimentar de novo. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de coisas espirituais. Talvez a tua vida está parada não é por coisas materiais, é vida espiritual. Aqui nós cuidamos de vida espiritual, damos uma ferramenta para você cuidar das suas emoções. Mas o que importa aqui é vida espiritual. Talvez a tua vida está travada, não é nada material, é espiritual. Talvez a tua vida não vai para frente, não é nada material, não é nada na área financeira em si, mas é espiritual. O que for espiritual, o sopro de Deus resolve. O que é espiritual, a presença de Deus resolve. Quando o sopro chega, você não consegue ficar parado. Repara aquela pessoa logo quando ela aceita Jesus. Aquela pessoa quando ela se batiza, ela está cheia do sopro, ela fica agitada, ela quer fazer. Aí os religiosos que já tiveram sopro e estão morrendo de falta de sopro, falam assim, é o primeiro amor, eu já tive isso. É uma falta de vergonha na nossa cara falarmos isso, que era para a gente continuar isso até a volta de Cristo. Está no comecinho, por isso que está assim. Eu vou repetir, o que mantém o Anderson de pé na presença de Deus não é a estrutura, não é o barro, não é o pó, mas é o sopro de Deus na minha vida e na tua vida. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? O homem não mexia, o homem não tinha movimento, mas quando Deus sopra, é como se estivesse despertando aquele homem. É como se estivesse despertando o Adão, não mexia, não fazia nada. Quando o sopro de Deus chega, Ele te desperta, Ele te ativa, Ele te envia para falar do amor de Cristo para alguém, e Ele te impulsiona. O que é impulsionar? É uma pressão que você tem para você seguir o teu propósito. Quando você tem um sopro de Deus, até as suas dificuldades e lutas e problemas se tornam um impulso para você avançar e crescer. Quando você tem um sopro de Deus, até as dificuldades, as batalhas da vida, você entende que não é para te parar, mas é para quê? Te impulsionar. Lembra de Davi? Davi recebe a unção, o óleo cai sobre a cabeça dele. Samuel derrama o óleo sobre Davi, e no final do texto diz, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Lá na frente, Davi vê uma oportunidade, vê um impulsionamento. O que é? Lutar contra o gigante, derrubar o gigante. Quem derrubar? Vai casar com a filha, vai ser, e vai, não é problema, é impulso. Eu tenho sopro e eu vou. Prova, pastor, provo. Na hora que ele chega diante de Golias, ele fala uma palavra muito interessante. Naquele tempo, quem tinha aliança com Deus tinha que ser circuncidado. Davi olha e fala bem assim, quem é esse incircunciso
Davi está dizendo: eu tenho o que ele não tem, eu carrego o que ele não carrega. Nunca usou uma armadura, nunca se pegou na lança, nunca segurou um escudo, nunca foi para a guerra, mas ele tinha um sopro de Deus dentro dele. Quando você tem o sopro de Deus na tua vida, você não fica parado, você vence as lutas, vence as dificuldades. E se não passou ainda, você não desiste, continua guerreando, continua batalhando, mas sabendo que maior é o que está em você do que o que está vindo contra você. Quem tem o sopro de Deus não fica parado, se movimenta. Às vezes a gente acha que a gente servir a Deus, fazer algo na estrutura da igreja, servir a Deus no prédio da igreja, tá ali trabalhando, vai nos manter de pé espiritualmente. Mantém não. Se fosse assim, pastor não desviava. Se fosse assim, líder não abandonava. O que nos mantém de pé é o sopro que nós carregamos. Deus, Ele quer te despertar nessa noite. Deus, Ele quer nos despertar, Ele quer nos ativar nessa noite. Existem pessoas que esperam oportunidades, mas sabe o que eu aprendo em cima disso? Que Deus, Ele espera pelo posicionamento. Enquanto eu espero por oportunidade, Deus está dizendo: se posiciona. Eu já coloquei algo dentro de você. Se posiciona. Você carrega algo meu aí dentro. Se posiciona. Quando você se posicionar, o que Deus tem para a tua vida vai chegar, vai te alcançar. Diga assim comigo: eu não posso esperar por oportunidade. Não, diga forte para acordar quem está dormindo aí do teu lado. A barriguinha está cheia, pesou. Diga assim: eu não posso esperar por oportunidade se eu não tenho posicionamento. Quinta coisa, e eu termino para orar com você. Quando o sopro de Deus chega, a transformação acontece. A gente já viu a presença de Deus mudar ambiente, mas a presença de Deus também muda pessoas. A gente sabe que onde Deus está, alguma coisa acontece. Mas também aonde Deus está, em quem Deus está, a pessoa também se transforma. Eu vou te dar um exemplo bíblico de que o sopro de Deus muda a história de pessoas. Põe para mim João 20, verso 19. Você vai lembrar desse dia aqui. O sopro de Deus traz transformação. Vamos ler do 19 ao 22. Deixa eu ler aqui. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. E no meio, e disse-lhes. O que ele disse? Paz seja convosco. Olha, igual a nossa identidade na quadrangular. Paz seja convosco. Jesus chega assim: paz seja convosco. Verso seguinte. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Mãos furadas pelos pregos e o lado onde a lança entrou. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. 21. E disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22. E havendo dito isso sobre eles, e disse: recebei. Olha que interessante. Deus, Ele criou o homem, a trindade, porque Ele diz: façamos Pai, Filho e Espírito Santo. Depois faz Deus, sopra. O homem começa a ter vida, o homem começa a se movimentar, o homem começa a se relacionar, o homem começa a entender que ele tem um propósito na terra. Agora vem Jesus. Jesus ressuscita. Isso aqui é do pós-ressurreição. Depois que as mulheres foram lá, Marta e Maria, não encontraram o corpo, aquela história toda, é o 20. Jesus faz a mesma coisa que o Pai fez. Jesus, Ele vai e sopra.
sobre os discípulos. Os discípulos começaram a fazer coisas que Jesus não tinha feito, porque ele disse: vocês farão obras maiores ainda. A sombra de Jesus não curou, Wellington. Eu nunca vi na Bíblia dizendo que a sombra de Jesus curou, sombra. Mas eu li que de Pedro curava. Por quê? Porque Pedro carregava o que o Pai tinha. Pedro carregava o que Deus colocou dentro dele. E agora Jesus assopra sobre eles. E o Espírito Santo vem sobre aqueles homens. Entenda só uma coisa: o sopro de Deus transforma. O medo sai e a certeza da vitória chega. O medo vai embora e a certeza de que Deus está cuidando chega. O medo vai embora e o entendimento de um grande propósito na vida chega. E você fala: eu não posso ficar parado, eu preciso fazer uma coisa, porque eu carrego a presença de Deus na minha vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas talvez o que te falta é o sopro de Deus na tua vida. Quem tem o sopro de Deus não para por questões humanas. Como assim? Quem tem o sopro de Deus não para devido a pessoas. Quem tem o sopro de Deus não fica de mimimi. Quem tem o sopro de Deus sabe que Deus confiou a ele tanta coisa. Deus tem uma confiança tão grande que ele pega algo dele e coloca dentro de mim e de você. Ei, talvez o que te falta é o sopro do Espírito Santo. Sua vida está parada? Deixa Deus soprar em você hoje. Tem algumas coisas sem movimento na tua vida? Deixa Ele soprar em você hoje. Ah, pastor, eu estou desanimado, eu estou fraco. É porque talvez está faltando o sopro de Deus. E esse sopro não é uma vez só não. É dia após dia. Filhos que estão aqui, filhas que estão aqui, olhem nos meus olhos azuis da fé. Filho e filha que tem sopro de Deus, honra pai e mãe. Filho e filha, hoje é a coisa mais linda, né? Gostei do. Hoje é a coisa mais linda. Você abre o Instagram, rola pra lá: mãe, te amo, minha rainha, serve café pra mãe, isso e aquilo. Amanhã é segunda-feira. Parece que dormiu, bateu a cabeça, teve amnésia de tudo que falou pra mãe hoje. Filho, se um dia você já passou por essa água, uma das maiores evidências que você tem o Espírito Santo dentro de você é quando você honra teu pai e a tua mãe. É quando você honra a tua autoridade dentro de casa. Eu sou daquele tempo que quando minha mãe falava não, pastor Edith, era não. Quando meu pai chamava pelo nome, eu ia igual aqueles cachorrinhos, sabe como? Já escorrendo tudo pela perna. Porque ele nunca me chama pelo nome, Bárbara. Quando ele chama o Anderson, até hoje, já vem aquele coisa, o que eu fiz. Hoje, é filho peitando o pai. É filha indo para cima de mãe, de pai. Aí dizem: encosta em mim que eu te denuncio. Não precisa encostar não. Você está cavando tua própria sepultura. Quem tem sopro do Espírito Santo se relaciona bem dentro de casa. Quem tem sopro do Espírito Santo libera perdão. Quem tem sopro do Espírito Santo, tiver que pedir perdão, pede. Tiver que perdoar, perdoa. Entende que você está sendo movido não por coisas humanas. Irmão, status, emprego, cargo público, isso e aquilo, a gente pode perder amanhã. Mas o que Deus colocou dentro de nós, ninguém consegue colocar a mão missionária e tirar da nossa vida.
Entenda uma coisa, você é alguém importante para Deus. Ele confiou o Espírito dele dentro de você. Ele confiou o Espírito dele dentro de nós. Está devagar, está enfraquecido. Se você quiser, hoje ele sopra e você sai daqui um ser vivente. Está enfraquecido, está devagar. Se você quiser, ele sopra e tudo que estava parado vai começar a ter movimento na tua vida. Não está aguentando mais orar, está desanimado, está vindo por vir. Se você quiser, ele sopra e a tua vida começa a ser transformada de novo. Você pode ficar de pé no seu lugar aí. Aonde ele sopra, pastor? É no teu coração. Lá foi nas narinas, mas hoje ele sopra no meu coração e no teu coração. Porque talvez um dia ele já esteve aí, hoje não está mais. Aonde está teu coração, a Bíblia fala, é onde está o teu tesouro. Ele quer ser o Deus da tua vida. Você pode fechar os teus olhos e deixa ele soprar. Deixa ele soprar. Sopra, deixa ele soprar. Espírito de Deus.